Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento. Estamos lendo, meditando na carta aos Hebreus. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 11 e eu quero ler com você os versículos 1 e 2. Está escrito assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Quando nós lemos todo o capítulo 11, conhecido aí como a Galeria dos Heróis da Fé, nós encontramos a história, o relato, o testemunho de homens que viveram por meio da fé, que é o que está falando aqui, né? Foi por meio da fé que os antigos receberam um bom testemunho. E nós sabemos que o justo vive pela fé. Nós precisamos aprender a viver pela fé. E aqui, no versículo 1, explica o que é fé. Fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova ou a convicção de coisas que nós não vemos. Então, a vida pela fé é muito diferente da vida natural, da vida meramente terrena, humana. O ser humano, aquele que não nasceu de novo, ele vive pelas coisas que ele vê, pelas coisas que são palpáveis. Nós vivemos pela fé numa obra que foi realizada por meio de Cristo Jesus. Nós depositamos a nossa fé numa pessoa, que é Jesus Cristo, e cremos que tudo que Ele é e tudo que Ele fez em nosso favor é suficiente para nós. E aí hoje eu quero compartilhar com você duas questões a respeito dessa vida de fé que nós precisamos aprender, sabe? Precisamos aprender a viver por fé. Então a primeira coisa é algo que eu sempre falo, que eu sempre comento e eu vou repetir com você. A fé não é algo estático, a fé é algo dinâmico. Nós precisamos compreender que a fé é diária. Nós não podemos pensar que, porque eu tive fé lá em 1990, eu criei em Jesus, recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, pronto, acabou. Não, quando nós aceitamos, ou seja, quando nós nos rendemos a Jesus Cristo e quando nós nascemos de novo, foi o início da nossa caminhada de fé, o início da nossa trajetória cristã, que é vivida por meio da fé. Então lá foi só o começo, e aí nós precisamos o quê? Permitir que o Senhor aperfeiçoe a nossa fé. Sabemos que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo, precisamos nos render à palavra, ouvir a palavra, nos alimentar com a palavra, deixar que o Senhor nos aperfeiçoe, que o Senhor aperfeiçoe a nossa fé. Por quê? Fé não é algo estático, fé é dinâmico e ela precisa ser diária. Todos os dias nós precisamos crer na suficiência de Cristo Jesus. A nossa fé tem um alvo e o alvo da nossa fé é Jesus Cristo. Então, todos os dias nós precisamos alimentar essa fé. Então, esse é o primeiro tópico a respeito de fé que eu queria falar com você. O segundo é que nós não podemos depositar a nossa fé na fé, mas sim fé em Cristo Jesus. Muitas vezes nós depositamos a nossa fé na fé. Porque eu tenho fé, a minha oração, o meu jejum, o meu tempo na madrugada com Deus, porque eu faço essas coisas, então as coisas acontecem. Ou seja, eu tenho fé na minha fé e não fé na suficiência de Cristo Jesus. Amados, a nossa fé, ela tem um alvo único e esse alvo é Jesus Cristo. Tudo o que Ele é e tudo o que Ele fez. Nós vivemos por fé numa obra completa, consumada por Cristo Jesus. E à medida que nós crescemos no conhecimento de Cristo, nós crescemos no conhecimento da plenitude do que Ele é e do que Ele fez. E a nossa fé vai sendo aperfeiçoada, ou seja, quanto mais eu conheço de Cristo, mais eu conheço o alvo da minha fé. E aí eu posso depositar a minha confiança, depositar a minha fé com ousadia,
Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho depositado a minha confiança. Sabe, amados, nós precisamos aprender dia após dia a viver pela fé. Compreendendo que a fé é algo que se movimenta, todos os dias nós precisamos alimentar essa fé e não podemos deixar que o alvo seja alterado. Nós muitas vezes mudamos o alvo da nossa fé, depositamos a nossa fé na fé, achamos que é a nossa fé que faz alguma coisa. E aí nós começamos a comparar, você não tem fé suficiente, você não ora, você não faz isso, por isso que você não alcança as coisas. Ou seja, a pessoa está acreditando mais no poder próprio, na capacidade própria. Eu sempre falo que é óbvio que nós precisamos responder a tudo aquilo que Deus é e a tudo aquilo que Deus fez por intermédio de Cristo Jesus. E nós respondemos como? Crendo, confiando que o que Ele fez é perfeito, é completo. Nós podemos receber a plenitude dos benefícios, a plenitude da herança do Senhor. Crendo que o que Jesus Cristo fez é perfeito, está completo, não depende de mim, Ele já fez, já está consumado. Eu sempre digo que nós precisamos o quê? Receber tudo isso pela fé. Mas nós não podemos entrar numa linha perigosa de começar a acreditar mais na nossa fé do que na suficiência de Cristo Jesus. Algumas pessoas começam a se perder na caminhada de fé porque elas começam a depositar confiança na fé delas, em si mesmas. É porque eu declaro que isso acontece, é porque eu creio, é porque eu oro, é porque eu jejuo, é porque eu isso. Não, amados, é porque Cristo é suficiente. Porque aquilo que Ele fez, a obra completa dele, tudo que Ele é, a pessoa de Jesus Cristo, é o que nós precisamos. Por isso Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Nós precisamos depositar a nossa completa confiança nele, em tudo que Ele é, em tudo que Ele fez, em Sua palavra. É diferente eu confiar na minha fé e confiar na plenitude de Jesus. Quando eu confio na minha fé, eu começo a achar que é porque eu declaro, que é porque eu oro, que é porque eu faço isso ou aquilo, é que as coisas acontecem. Não! As coisas acontecem pelo poder de Deus. O alvo da minha fé precisa ser Cristo Jesus. Algumas pessoas, por exemplo, dizem que creem em Jesus, que elas vão ser curadas, mas a fé dela está na cura e não em Cristo Jesus. Temos um benefício da cura por meio da cruz do Calvário, da obra que Cristo Jesus realizou? Temos. Mas entenda o que eu estou te dizendo. É diferente nós depositarmos a nossa confiança na cura e depositarmos a nossa confiança em Cristo Jesus. Porque se eu deposito a minha confiança na cura e, por exemplo, ela demora a se manifestar ou ela não se manifesta, eu me decepciono com Deus. Agora, se eu deposito a minha confiança em Cristo Jesus e sei que o que Ele fez inclui cura, inclui saúde para mim, ainda que eu esteja enfrentando a enfermidade, eu permaneço crendo em Cristo, eu permaneço feliz com Deus, eu permaneço satisfeito em Deus, eu permaneço confiante em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu deposito a minha fé no que Cristo é, no que Cristo fez, e não apenas nos benefícios do que Ele conquistou para mim. Você entende que é diferente? Amados, que eu e você aprendamos com o Espírito Santo a de fato viver pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Eu sempre falo, quem me ouve, quem lê os meus escritos sabe, eu sempre escrevo, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para nós. O que Ele é e o que Ele fez é suficiente. A nossa fé precisa estar nele. Porque aí as circunstâncias, aquilo que os nossos olhos naturais enxergam, não influenciarão a nossa confiança no Senhor. Não influenciarão a nossa alegria, a nossa satisfação em Deus. Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Foi assim
que os antigos receberam bom testemunho, e é vivendo assim pela fé que nós receberemos bom testemunho do Senhor. Como está escrito ali em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. É inclusive o que eu escrevi lá no devocional escrito, se você leu, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quer levar uma vida que agrade a Deus? Creia na suficiência de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensino, muito obrigada porque o Senhor nos corrige, nos alinha, nos exorta. Pai, eu oro para que o Senhor nos ensine mesmo e nos ajude a viver pela fé. Fé em Cristo Jesus, fé na suficiência do que Cristo Jesus é e no que Ele fez, Pai. A nossa fé tem um alvo e o alvo é Jesus Cristo, e que nós vivamos assim, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.